TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. A história de quem faz história. Quem passa por aqui tem muito para compartilhar. Faça acontecer. Salve, salve! Muito boa tarde, bem-vindos de volta à programação da TC Rádio. Agora há pouco tivemos o almoço de negócios, em seguida o Expresso da Tarde. A TC Rádio não para aqui na sua programação. Eu sou o Felipe Corleta, esse é o Faça Acontecer. Todas as terças-feiras, às 14 horas, a gente bate um papo bom de mercado por aqui. E esse aqui também é o melhor trocadilho da TC Rádio, porque no Faça Acontecer você faz acontecer, mas também faz com o TC. Tá? Se liga que você está nos assistindo agora pelo YouTube, baixa aí o aplicativo do TC, vamos nos acompanhar pela TC Station. Hoje o programa vai dar preferência para as perguntas enviadas pela TC Station aqui para os nossos convidados. Vamos bater um papo de cenário, vamos ter que conversar também de eleições, já que estamos nesse período entre turnos, de oportunidades, o que o pessoal está enxergando de oportunidade neste mercado. E o Vitinho, o Vitor Camargo, ele está hoje em férias, a gente tem um substituto aqui ao meu lado para apresentar o programa, o Gabriel Brondi. Bem-vindo, Brondi, ao Faça Acontecer. Tamo junto? Fala, turma, tamo junto. Já tava aqui, né? Já tava aqui desde o almoço de negócios, com Sanita, desafio de Sanita, depois relatório do dia. E agora completando aqui o Faça Acontecer, um prazer. Show de bola. Vamos lá então também com a Ellen Breunig, sempre parceira do Faça Acontecer, ali na mesa de som. Fala, Ellen, tudo bom? Tudo bem, Corleta, e você? Bom, boa tarde para todo mundo que está chegando agora. Para quem já me viu por aqui também durante a manhã, oi de novo. Te convido a participar junto com a gente pelo nosso WhatsApp, que é 11 937 26 1318. Pode participar também pelo @TCMover, pelo nosso Instagram. E, é claro, pelo chat da Station e também do YouTube. Lá você, além de mandar sua mensagem, pode também curtir a nossa transmissão e se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo aqui do YouTube do TC. Faça acontecer. Aqui, todo mundo é bem-vindo. Então vamos lá para mais um Faça Acontecer. Faça Acontecer hoje foi anunciado que teremos a presença do nosso CEO do TC, Pedro Albuquerque Filho, mas o homem é muito ocupado, teve um BO de última hora aqui, como me informou o pessoal da sua produção, então a gente vai ter aqui um substituto do Buca, Tato Barros, com a gente no Faça Acontecer para discutir cenário de mercado, como ele tá vendo o mercado. Bem-vindo, Tato. Salve, salve, pessoal. Boa tarde, Corleta. É uma responsabilidade dupla, né? Primeiro substituir o Buca, e já não é fácil, né? Tipo, tira o Neymar de campo, vai lá e resolve. Opa, o que eu faço agora? E a outra responsabilidade é dividir a mesa com esse craque aqui, que é o Ivanzinho, amigo de longa data. Bem-vindo também ao Ivan Kreiser, já a terceira vez aqui no Faça Acontecer. E aí, Ivan, tudo certo? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa. Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre oportunidades. O mercado está extremamente difícil e eu queria começar essa conversa trazendo um pouco de uma visão que a gente tem ouvido bastante aqui no mercado, que é a de um embate entre macro e micro que a gente está vendo atualmente no mercado. Um cenário macroeconômico super desafiador, com guerra na Ucrânia, a China em desaceleração, os Estados Unidos subindo juros, né? A China propondo também uma nova matriz de crescimento. Só que mesmo assim, o pessoal olha para o mercado, olha para os múltiplos das ações, olha para as taxas de juros aqui no Brasil e encontra boas oportunidades, consegue entender que tem coisa barata na bolsa, que isso pode ser oportunidade. Normalmente, a gente tem aquela velha máxima, né, de comprar ao som dos canhões e vender ao som dos violinos. É mais ou menos esse cenário que você está vendo hoje, Ivan. Como é que você vê esse embate de macro e micro? Como encontrar oportunidade nesse ambiente tão difícil de acertar no mercado? Eu prefiro sempre olhar para o micro. O macro é importante, logicamente, mas se a gente não tiver... assim, conseguir olhar para o micro, que é mais fácil olhar, é mais fácil entender, a gente acaba sempre tendo algum problema, né? Então, sempre vai ter alguma situação que tá contra investir. Então, se você foca no negócio, na empresa, eu acho que acaba sendo mais fácil e o barulho externo não te atrapalha tanto. O que eu acho interessante a gente colocar aqui hoje, aonde que nós estamos hoje no mercado? O que aconteceu? Esse ano a gente está vendo aí o Brasil, né?
tendo uma outperformance relativa em relação aos mercados bem importante, já são quase 40% de outperformance, mas não adianta só olhar esse ano, né? A gente tem que olhar o que aconteceu nos últimos 3 anos, nos últimos... Sim, desde que a Dilma saiu, o que aconteceu no Brasil? Então, assim, a gente colocando em perspectiva essa valorização do Brasil esse ano, a gente voltou exatamente para o nível do Brasil contra o S&P naquela crise da Dilma. Não sei se vocês lembram. Ou seja, o que aconteceu ano passado aqui no Brasil em termos de valorização relativa foi bizarro, né? Então a gente corrigiu essa valorização agora, essa desvalorização toda, e agora a gente está exatamente onde estava a Dilma. Então, assim, o Brasil ainda está muito atrasado, né? Esse ano já foram, quer dizer, teve um ganho importante, mas colocando aí em 10 anos, a gente está muito para trás ainda do que aconteceu no mundo esses anos todos. Então, assim, dito isso, eu acho que tem empresas aí que estão bem baratas. Você pega empresa aí que está um pouquinho acima do preço da crise de 2020, enfim, a gente pode falar algumas aqui, podemos discorrer, né? Não vou contar tudo agora, senão vocês vão desligar, já vamos para casa. Então, a ideia é a gente começar a explorar um pouco esses temas, né? Agora um ponto importante dessa recuperação, né? Até inclusive hoje de manhã, no Expresso da Manhã, eu mostrei, né, como o dólar se valorizava mais em relação a moedas desenvolvidas do que a moedas emergentes e muito mais em relação a moedas desenvolvidas do que o real brasileiro. Se a gente olhasse do começo do ano para cá, botando o gráfico de 5 anos, né, o dólar sobe 64% em relação ao nosso real e sobe 18% em relação às moedas desenvolvidas. Então, realmente parece ser mais um movimento de fechar uma lacuna que foi aberta do que realmente a gente está vendo uma melhora estrutural aqui do nosso Brasil. Tem muita gente falando, né, que as fronteiras de investimento agora vai sobrar para o Brasil. Então você tem China, quer dizer, um ambiente de negócio não tão bom, né? Você tem a Rússia, que está péssimo ambiente de negócio. Enfim, no final do dia vai sobrar o quê no mundo? Para onde você vai se você não investir? A Europa está confusa. Então, no final do dia, pode sobrar algum cascalhinho pra gente, que eu acho que é o que tá acontecendo, né? Tá sobrando lá estamos pegando uma rebarbinha dessa bagunça toda. E se olhar para os outros emergentes, né? A gente tem um México extremamente sensível aos Estados Unidos, né? Uma Turquia com um governo desafiando a macroeconomia lá. Enfim, então, realmente, nessa comparação relativa, o Brasil parece cada vez melhor. Agora, uma coisa que você comentou e que eu acho que é legal da gente trazer aqui é que apesar da nossa bolsa estar outperformando a bolsa lá fora, a gente ainda tem setores aqui da nossa bolsa, especialmente aqueles que não têm um peso muito grande na composição do índice, que estão muito fragilizados ainda e, assim, sofrendo com o resgate dos fundos. Quando que isso pode melhorar para essas empresas, seja de, saúde, varejo, setor imobiliário? Esses caras estão em preços de auge da pandemia, né? Faz sentido, na sua visão, essa outperformance ficar concentrada? Eu acho que tiveram coisas que subiram e não deveriam ter subido, né? Papéis ficaram muito caros, aí que ficaram assim, precificados na perfeição, que agora acho que voltaram para um valuation aí mais razoável, mas eu acho que tem coisas que caíram e não deveriam ter caído tanto agora. Então, assim, eu vejo, por exemplo, hoje a Dexco, né, que é a antiga Duratex, num valuation bem atrativo. Tudo bem, está passando por um momento mercado interno agora, um pouco de desaceleração aí na parte de reforma, enfim. Mas eu acho que essas empresas têm que comprar quando as coisas não estão tão bem, porque elas são cíclicas, né? Então, agora está dando uma desaquecida, quer dizer, ano passado só se falava de reforma, agora ninguém mais quer reformar mais nada. Então, assim, você tem que tentar comprar quando as coisas não estão tão bem nesse tipo de setor. Eu acho que, assim, olhando o valuation da empresa hoje, trazendo uma normalidade, ficou muito barata. A gente sempre gosta quando o Ivan vem aqui, que ele traz alguns casos meio fora do radar, até da própria comunidade do TC, do que a gente discute aqui no dia a dia. Tato, como é que você tá vendo esse momento? Eu fui o cara que mandou vender alpargatas e comprar Grendene aqui, não sei se você lembra. Pô, essa aí eu não vi, eu perdi essa aí, Ivanzinho. Quando eu falo assim, você manda um WhatsApp. Você tava na palestra. Eu não aproveitei a oportunidade. O Ivan é fã da Grendene. Cara, eu complemento aí o que o Ivan disse, eu acho o seguinte, o Brasil é aquela frase, né? O Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade.
essa melhora nossa frente ao mundo esse ano se deve justamente por uma performance horrível ano passado. Não precisa nem voltar tanto, eu concordo, se a gente pegar desde a Dilma, se confirma, mas o ano passado foi bizarro, né? O Brasil perdeu um grande movimento positivo no mundo inteiro. Tudo subia, tudo estava voando e o Brasil ficou apanhando por N motivos, né? Aí entra um pouco do... agora a gente esquece, mas que agora que a gente tem dados robustos da economia, mas atrapalhadas 1000 que o governo fez no ano passado, em várias frentes que perdeu muita credibilidade, nossa moeda desvalorizou, nossa bolsa foi literalmente uma das piores do mundo. Então, eu acho que esse ano está ajustando sim, né, embora concentrado, está ajustando frente às derrapadas do ano passado. Se o nosso mercado não tivesse sido tão mal, descolado tanto ano passado, e tivesse ido bem, provavelmente a gente estaria junto com o resto do mundo, entendeu? Não é que o Brasil está muito bem esse ano, é que houve um ajuste que o ano passado foi muito ruim. Dito isso, eu acho assim, o cenário agora, muita coisa barata, depende muito do perfil do investidor. Eu venho falando bastante, né? Porque a gente conversa na comunidade TC com todos os perfis de investidores. Tem um cara que quer comprar ações baratas, legal. O momento é o melhor de todos, né? Acho que foi o Braga que colocou esses dias um gráfico que mostrava assim, 2008. Imagina se eu tivesse, daí 2008 estava anotado aqui, a bolsa subia pra caramba depois. Depois 2000, Dilma, depois a bolsa subia, depois pandemia, a bolsa subia. Daí todo mundo fala, imagina se eu tivesse comprado a bolsa aqui, como eu teria ganhado dinheiro? Ele fala, por que não compra agora? Que é justamente os mesmos múltiplos desses momentos que estavam. Agora vai muito do perfil. Você está comprando, aumentando a sua exposição em bolsa agora à vista, bonitinho, pensando a longo prazo, é ótimo. Como a gente tem na comunidade muita gente que é um perfil um pouco mais agressivo, um perfil mais do giro, eu acho que continua sendo, embora ativos muito baratos, um momento de cautela, tá? Na minha visão, lá fora está um cenário muito conturbado, de várias frentes conturbadas, né? Foi o que você falou, inflação nos Estados Unidos, recessão na Europa, guerra, China, uma loucura, a gente não sabe, é muito difícil. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Fala assim, ó, se eu chegar para você e falar o seguinte, eu vou te dar uma passagem de avião de primeira classe lá para Dubai, lá para ver a Copa, lá no Catar, primeira classe. Vai bebendo champanhe o voo inteiro, come um caviarzinho, uma delícia, né? Mas tem um porém. Esse voo tem 90% de chance de chegar, perfeito, e 10% de chance de cair. Você entra nesse voo? Eu não. Ninguém entra. Então o que eu quero dizer? O cenário é bom, empresas estão baratas, tudo se ficar normal assim, pode realmente ter uma oportunidade porradaça, mas tomar cuidado com o seu approach para o mercado, o tipo de operação, o tipo de alavancagem, porque você tem uns 10% ali que não deve acontecer. Mas se acontecer, vai te machucar muito. É isso que eu queria falar um pouco, justamente essa questão, né? Que o cenário externo está muito complicado, a gente já vinha falando isso aqui no início do programa do Almoço Negócios, realmente o cenário externo está muito volátil, né? Inclusive o Beida, que vinha hoje, não veio, teve que sair correndo e depois o Buca cancelou. Acredito que teve alguma coisa relacionada ao exterior, que o exterior, a gente viu o S&P 500 subindo 2, depois já estava recuando, já estava subindo 0,50, depois está agora ali no patamar de 1%, realmente está muito volátil, né? Tem dia que o S&P amanhece caindo 1,50, depois sobe 2%, então um cenário muito volátil. E é justamente uma pergunta que eu queria fazer para o Ivan, né? Porque o desemprego nos Estados Unidos já é o menor em 50 anos, né? A inflação, a gente vê uma inflação persistente, cada vez maior nos Estados Unidos. O Fed, ele tenta controlar essa inflação, aumentando os juros, né? E também vendo ali a velocidade com que aumenta esses juros para realmente os Estados Unidos não cair numa recessão e levar um pouco do mundo inteiro com ele. E eu queria perguntar ao Ivan justamente dessa questão, porque a gente vê o cenário interno realmente muito diferente do cenário lá fora, né? Aqui a gente já está vendo uma perspectiva de corte na taxa de juros, porém o mercado interno também é muito impactado pelo setor, pelo cenário externo, né? Então eu queria perguntar para o Ivan como é que ele está se preparando para uma possível recessão econômica nos Estados Unidos, né? Uma possível aí, recessão econômica lá nos Estados Unidos, e como ele vê qual setor deve performar pior com essa recessão lá fora, né? Se tem algumas empresas que ele está de olho aqui que realmente deve performar pior se a recessão se confirmar. E também, Ivan, se você acha que o Fed está tomando as atitudes corretas, né, em relação ao aperto monetário lá fora. Porque a gente sabe, se o Fed ele aumenta muito a taxa de juros muito, muito rápido, pode realmente o país entrar em uma recessão, e ele tem que ficar ali, né? Tem que aumentar os juros, mas também não pode ser tão rápido. Então, eu queria ver como é que o senhor está vendo isso aí.
Obrigado pelo senhor. Eu ia né? falar, gostei do senhor, hein? Desculpe do senhor. Tudo bem que eu pareço com. Os caras fizeram até um meme comigo, né? O velho da Havan, né? Eu falo que eu sou o velho Ivan. Mas tudo bem. Bom, primeiro, muitas perguntas, né? Eu não sou especialista em macro global. O que eu sou especial, o que eu entendo um pouquinho é de observar as coisas, tá? Então, assim, vamos entender, né? A gente agora está vivendo, né, no S&P, nos últimos 30 anos tiveram 4 grandes realizações, né? A gente está vivendo a 4ª grande realização dos últimos 30 anos. Ou seja, períodos que o mercado cai mais de 25%. Então a gente teve 4 vezes isso em 30 anos, ou seja, a gente está vivendo já um período. O que aconteceu nos Estados Unidos é uma coisa rara de se acontecer. Tá? O mercado lá, ele é um mercado que, se eu colocar ele em perspectiva de longo prazo, é um mercado que é sempre para cima, né? E a gente teve uma correção importante agora, que foi mais eu acho que assim, uma correção de exageros que estavam acontecendo. Teve coisa que caiu muito, né? Assim, o que estava exagerado lá, ação de cannabis. Caiu 80%, 90%, não sei exatamente, mas eu vi que caiu muito, né? Setor de inovação também, aquele ARC caiu, já teve uma realização importante, né? Também quase 80%, enfim. A gente teve aí correções bem importantes, né? A partir disso, né, eu acho sim que o Fed vai continuar subindo o juro mais. Enquanto acabou aquela brincadeira que eles estavam falando que não tem inflação, né, que é juro zero para sempre. Os economistas que defendiam isso estão nas cordas, né, porque era uma coisa bizarra de se defender, mas enfim, agora todo mundo sumiu, mas tinha muita gente boa que falava que tinha que ficar zero, juro para sempre, né, que não tem uma nova fase do mundo. E aí o experimento não deu certo. Né? Diziam que a tecnologia conteria inflação sempre, né? Da China também, né? Que não precisava subir o juro mais, enfim. Esse pessoal aí sumiu agora, mas se mostrou que era um pouco desafiar aí a lei da física, né? Lei de Newton. Então, isso não deu certo. Dito isso, né, o Fed agora vai continuar subindo o juro, eu acho, até a inflação dar uma acalmada. Eu não sei se vai parar em 5, em 6, não sei. Mas eu acho que... Mas o mercado já antecipou, ele está antecipando esse movimento todo, na minha opinião. Né? Tanto que a correção foi grande esse ano já. Tem ativos dos Estados Unidos agora, empresas boas, aí começando a negociar 5, 6 vezes lucro, você olha assim, opa... A ação americana negociando 5, 6 vezes. Os caras que negociavam 10, 12. O cara que negociava 20, tá? 7, sabe? Então, eu acho que vai chegar aí nesse ponto que vai começar a entrar comprador. Tá? Então, assim, eu não estou mais tão pessimista com os Estados Unidos, não porque estou olhando o cenário macro, eu acho que tem guerra, tem tiro, tem de tudo, mas eu estou olhando que já teve uma realização importante. A gente teve um sinal aí, não sei se você lembra, semana passada, né? Na sexta-feira, quando aquele problema na Inglaterra, a Inglaterra o Banco Central inglês deu um prazo para os fundos se adequarem, não sei o quê, não vai se adequar, vai acabar. Parecia que o negócio ia desandar ali. Parecia que era o corpo ia aparecer boiando daí, parecia que ia ter corpo boiando e no final não aconteceu nada. Então, o mercado até subiu, né? Recuperou muito. Então, os caras deram uma puta virada de chave lá também. Então, assim, eu estou achando que talvez a gente já está... os preços estão ficando muito bons, né? Como eu comecei a minha conversa no começo falando dos preços, né? Que para mim é o que mais importa, é olhar o preço dos ativos em si. Eu vejo, assim, alguns preços ficando bons até lá fora também. Tá? E eu acho que lá fora a gente tem uma dinâmica bem parecida com aqui nesse sentido, né? De que as ações mais líquidas não caíram tanto lá fora, assim como aqui. É nesse problema de liquidez, talvez, que a gente encontra as melhores oportunidades, olhando para longo prazo, ou você ainda prefere olhar para ativos mais líquidos, que vão te dar uma saída mais tranquila diante desse cenário mais arriscado? Como que você avalia essa questão da liquidez enquanto fator de queda do mercado? Então, eu acho que no Brasil... a gente ainda não precisa entrar nas coisas muito ilíquidas. A gente ainda não está na fase de entrar em coisa ilíquida. A gente está os ativos eles vão se valorizando. Se começarem a melhorar, né, eles vão se valorizando por etapas. Né? Vai a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, eles vão indo aos poucos. Então, eu acho que ainda não estamos no ponto de ter que... A não ser que tenha alguma coisa muito barata, que você consegue identificar, uma outra coisa que você está vendo ali, um case pequeno, muito barato, mas eu estou achando que tem coisa ainda
com liquidez, empresas de capitalização boa, assim, empresas que valem 10 bilhões, aí capitalização média, que estão muito baratas, entendeu? Então aí eu falei da Dexco antes, eu acho que a Vibra também é um caso que está muito barata, hoje está dando uma melhorada, né? Mas assim, enfim, eu acho que ela ficou muito defasada em relação ao mercado. Quem puder comparar aí, coloca aí para vocês verem. Pode colocar o Dexco aqui. Compara a Vibra com a bolsa, né? Realmente ficou bizarro, né? Eu acho que esse papo do Lula aí falando que Reclamando da privatização. reclamando da privatização porque não vai ter mais refino na Vibra, o cara misturou, né? Primeiro que ele não pode reestatizar a empresa, isso aí se ele reestatizar tem uma cláusula que tem que ficar, aí quem tem ação vai ficar rico. Explode o preço, né? Explode o preço, né? Assim, o pessoal tem put, tem foi criado todo um arcabouço para defender a empresa. Então assim, por mais que o Lula fale da Eletrobras, fale da Vibra, não vai conseguir fazer nada. Eu coloquei a Dexco aí pra gente ver o gráfico. Tá numa região de suporte importante aqui nos 9,15 aproximadamente, né? Vi você falando aí da Dexco. Sim. O E Ivan não... Você olha gráfico, Ivan? Claro. olha gráfico, olha, né? Olha. Tem que saber onde estão as coisas, né? Não, mas não opera por gráfico. Não, eu gosto de olhar para ter uma Pra ter uma noção noção. de onde tá, né? Sim, sim. Mas não sou grafista, não. E a Vibra, né? A Vibra aqui... Eu gosto de comparar também o gráfico com relação aos peers, entendeu? Em relação Sim, ao mercado, para saber em que altura você está do negócio. Sim, Então é sim. importante você sempre... O Ivan sempre posta uns ratios lá. Ratios, eu gosto bastante Legal. de ratios, né? Eu gosto dos posts de Ivan. Vibra caiu 13 pregões seguidos. Nunca aconteceu isso na história. Sabe Mas que é teve bom, uma... porque ele ligou alerta mesmo, falou. Pô, A gente fez um estudo, a gente acompanha essas estatísticas, a gente tem um matemático lá na Garim. Então a gente olhou, né? Sempre que um ativo sobe ou cai 10 vezes seguidas, 10 vezes já é uma distorção muito grande. Provavelmente vai acontecer o oposto pelo menos um dia. Sim. Às vezes tem um problema muito grande acontecendo, pode ser que ela vai dar uma melhoradinha e depois cai mais 10. Mas sempre tem ali tem que tomar cuidado, porque às vezes está acontecendo algum problema importante. Sei lá, na época da OGX, ela caiu 20 vezes, né? A empresa estava quebrando. Sim. Então, Mas vocês olham essa estatística e operam isso ou é mais uma... a gente olha fluxo, né? A gente olha fundamento. E a gente olha a distorção, a gente junta tudo. Coloca no radar, é interessante. Eu não opero né? só a estatística, mas a estatística me acende uma luz, opa, vamos olhar o fundamento, ver se tem alguma coisa certa, marcar uma reunião com a empresa rápido, entender, sabe? E entender o até momento. para quem opera gráfico também é bom, né? Você vai vendo quedas, começa a achar um sinal de reversão, porque pode ter uma reversão forte depois de tanta queda, ou depois de muita alta, uma queda. E eu já assisti o Ivan, né, no YouTube, dando uma entrevista e falou justamente disso, né, de que tem vários cases ali na Garim, né, um deles é a arbitragem do mercado futuro com o mercado à vista, né, a compra de volatilidade, que também a Garim faz muito, e essa questão dos fundamentos, né, do fundamento, do fluxo, que você fica ali de olho, né, realmente para tirar o melhor proveito do mercado. Eu queria saber, Ivan, qual dessas estratégias está funcionando melhor agora na Garim? Porque a gente sabe que é um fundo realmente bastante consistente, né? Nunca terminou um ano negativo, né? Então, eu queria saber qual estratégia está performando melhor aí no fundo. Esse ano eu acho que tá tudo funcionando bem, né? Mas não tá aquela maravilha tudo, tá tudo indo ok. A volatilidade que o ano passado tinha ficado totalmente abandonada, não teve vol ano passado, só caía, né? Mercado de lado, não tinha... Esse ano a gente tem visto... Sempre que a vol tem caído, a gente tem comprado e tem sido bom. Acho que a vol deve continuar alta. Lá fora a gente está vendo esses swings todos intraday grandes, né? Não está com cara que vai parar isso. Até definir esse padrão de juro, esse novo padrão de juro, até o mercado se acostumar com o novo padrão aqui, não sei se vai se parar no 5, 5,5, 6, eu não sei. Mas assim, então até parar o juro deve continuar essa vol alta. Então assim, a vol caiu, a gente compra. Então a gente acompanha a vol do S&P, a vol do Bovespa, quando distorce muito aqui, tem ficado mais barato até que lá fora. Não sei se você tem observado, mas o Brasil tem sido menos volátil esse ano que o S&P. Sim. Então, semana passada... Na quinta-feira a gente teve um dia que foi um dos únicos 5 dias da história do S&P, que o S&P abriu caindo 2, fechou subindo 2. Na Sim. quinta-feira do CPI. Mas um comentário sobre isso, né? A gente vê a volatilidade que existe hoje, que a gente está vivendo hoje, em todos os mercados, não é só no mercado de É o ações. título de renda fixa no Reino Unido. É uma Isso que eu ia loucura, falar, cara. quando você pega o que aconteceu, eu ia dar esse exemplo. Eu falei que o mundo tá virando o Brasil, né? Exato, não é o Brasil que tá, né? Daí você pega, é bolsa, é bonds, é juros, tudo tá com uma volatilidade muito grande. Então, volatilidade é bom, né? O pessoal adora aquela frase, volatilidade é vida, é legal, é óbvio que é legal, mas volatilidade é risco.
Então, quem está operando nesse mercado, com essa vol toda, tem que ter ciência que está volátil assim, porque está com risco grande, entendeu? E tem que fazer o contrário. Quando o mercado está assim, você tem que fazer o contrário. Cara. Não vai comprar o dia que está subindo, compra o dia que está caindo. Sim. Tá pancadaria. Assim, dá aquela tentação, agora vai, né? Não, se controle. E tem aquela história também, né, cara, que a galera, quando começa a cair o mercado, a galera começa a querer comprar proteção, né? Isso é complicado, né, Tem que cara? fazer o contrário desses dias, né? Assim, mercado de vol, assim, a gente tá no, assim, caiu bastante já, né? Então, assim, você vê, tem que tentar ser o contrário esses dias, porque quem for junto vai quebrar a cara. Hoje, o mercado acaba subindo 2,5 de manhã, quebrou a cara. Sim. Falando nisso, Ivan, você sempre diz que tem que ter um seguro, né? Comprar uma put fora do dinheiro, em momentos em que o mercado está muito bem, sempre está preparado para um risco, né? No que é que você está... Onde você colocou esse seguro, né? Onde é que você acha... Qual é a sua posição para uma possível reversão? A gente sempre tem um seguro de Bovespa, entendeu? Bovespa, Eu sempre gasto um segurinho todo mês lá, com umas puts fora do dinheiro. E, enfim, isso a gente sempre carrega alguma coisa, né? Boa. A não ser que o mercado já caiu muito, mas assim, agora está numa fase que... Bom, a gente tem uma eleição aí daqui a 2 semanas, né? Está totalmente em aberta a eleição. O que você acha, Ivan? A gente não sabe nem quem vai ser o ministro da Fazenda se o Lula ganhar, então assim... Vamos até trazer aqui a informação urgente no Mover. Lula disse que não vai comparecer ao debate do SBT na sexta-feira. Então, já entrando nesse assunto, a gente vê muita gente falar, cara... Uma pergunta, quando acontece isso, o outro candidato ganha o tempo para ficar falando? Ou Sim, cancela? o Bolsonaro será sabatinado no SBT na sexta-feira. Então vai ser Devia só... ser o tempo só para ele falar, né? Sem sabatina, porque põe os jornalistas loucos lá também, é pior. Melhor falar, pior não, do que o Lula. É pior que o Lula. Termina sendo pior. Sim. Mas muito se fala que assim, do macro de curto prazo, muda pouco, que o problema está no médio prazo, caso a gente tenha uma eleição do ex-presidente Lula. Como você vê uma reação do mercado a esse cenário, Ivan? E se tem alguma forma de... algum setor que você acha que o investidor tem que ficar de olho para esse pós-eleições? Como se proteger de um cenário Não sou de eu maior que estou falando, né? volatilidade? O Lula praticamente falou assim, não mexe na Petrobras, né? Ele tá avisando. Assim. E outra coisa, Ele tá Ivan, falando, eu vou mexer, não se mete nisso. Então ele tá assim, quem quiser comprar que compra, mas ele tá falando assim, Estatal... não mexe nessa Petrobras, que isso aqui é minha agora, né? Ele falou isso. Vocês estão de fora de não é estatais questão lá. de... E completando a pergunta do Corleta, o mercado está subestimando o PT? No sentido de... Sabe o que eu acho? Eu acho assim, eu acho que os brasileiros, a gente aqui, está mais preocupado. A gente conhece, a gente sabe, né? O pessoal de fora, que realmente é um fluxo importante na Bolsa, não está tão preocupado. Por que não está tão preocupado? Primeiro assim, em No 2002... dos outros é refresco, não, né? não, O cara não, lá tem- de Nova York, eu não me preocupo com o Lula, tá eu tudo acho que tem bem. duas razões, acho que tem 3 razões, tá? Vamos lá. Primeira coisa, essa agenda que a gente não dá tanta bola no Brasil, né? Essa agenda ESG, que a gente deveria dar mais, assim, atenção, né? Eu acho que os players do mercado no Brasil ainda não dão essa atenção que deveria ser dada. Depois vamos falar de Ambipar, né? Eu acho que lá fora é dada uma importância maior. E nesse ponto o Brasil não mostrou porque veio ao jogo. Sabe? Esse governo nessa agenda não teve. Né? Negligenciado. Não é que não tem nem negligenciado, mas assim, acho que não teve uma atenção para isso. Ninguém sabe nem quem é o ministro do meio ambiente. Sabe? Sim. Não teve. Foi uma coisa que... Eu acho que isso aí o pessoal lá fora está se preocupando um pouco mais do que a gente. Segunda coisa... Nunca se ganhou tanto dinheiro no Brasil quanto em 2002. Né? As pessoas lembram. Tem gente que, da minha idade, por exemplo, assim, um pouco mais velho, né, que foi assim, 2002, ali quando o Lula entrou, colocou o Meirelles, foi uma porrada da Bolsa que já teve desde que eu estou no mercado. Acho que foi uma das maiores porradas. Né? Enfim, você pode até argumentar, deu porrada porque também o Lula também tinha derrubado o mercado. Verdade. Ele tinha todo aquele discurso anti-mercado que no final acabou não acontecendo por causa do Meirelles, né, na época. A carta aos A brasileiros, carta, a enfim, toda. teve toda aquela história toda e acabou sendo um governo em ordem, né? E o mercado explodiu. Assim, foi uma porrada que já teve. Então o pessoal fala assim, não precisa ter tanto medo do Lula, né? Eu também não tenho tanto medo do Lula, assim, mas... Né, tem que Eu acho que vai ser assim, vamos dizer, se o Lula
é eleito, né? Os primeiros passos dele, já que ele não falou nada do plano de governo dele, nem de quem vai tocar os ministérios, principalmente da economia, que é o mais relevante, Vem uma vol forte. o mercado vai ficar de olho nisso, né? Um posicionamento mais ameno, não precisa ter a carta aos brasileiros, mas um posicionamento como foi a carta aos brasileiros, uma sinalização de um bom ministro, vai acalmar o mercado e eu acho que tá segue um bom momento. tá aparecendo, assim, as indicações é que vai ter um cara bom lá. Sim. Ontem, não sei se vocês viram, teve um jantar com empresários, aí tava o Armínio, junto com a Marina, com a Simone, estavam lá, né? Aí aparece o Meirelles na foto com o Lula. E assim, Tem uma declaração do Armínio ontem que deu bastante polêmica aí, especialmente no Twitter. Qual foi a declaração dele? Eu não vi. O Armínio disse que o mercado prefere o Bolsonaro porque é curto prazista, que o investidor de longo prazo quer a eleição do Lula. Que é o contrário, né? O mercado tem de tudo, cara. Tem de tudo no mercado. Se conversar com a Faria Lima, que vai ter 5 para cá, 5 para lá, não vamos discutir isso, porque tem de tudo aqui. Claro. As pessoas querem definir, o mercado apoia o Bolsonaro, o mercado apoia. Não existe isso. Eu acho que assim... Tem gestor que gosta do Lula, gestor que gosta do Bolsonaro, gestor que não vai anular, que tá cheio. E sendo pragmático, nós como players de mercado, tem que acompanhar o que está acontecendo, né? Vamos ver o que vai acontecer após, se for o Lula ou o Bolsonaro. E eu acho que o Lula, o principal é a gente ficar muito de olho no fiscal, né? Porque o quadro fiscal melhorou bastante nos últimos anos aí com o governo Bolsonaro, mas para deteriorar é muito rápido, é um estalo. Então, se começar umas medidas um pouco contra a manutenção de um fiscal saudável, talvez seja a dica aí, né? O bait para você ficar esperto e já ficar mais defensivo. O Ministério do Índio. Ele avisou que a gente falou que ele não tem plano de governo, ele falou no debate Ministério do Índio. Enfim, O Bolsonaro, quanto mais o ministério, melhor. É muito bom. Eu acho que debate assim, Amazônia, né, o cara? Lula fala Que loucura. ele fala pra, assim, é um ator lá, tem duas coisas, tem o Lula presidente e tem o Lula o ator lá, que tá participando do debate, que tá fazendo campanha, né? Então, assim, esse cara, como também tem o Bolsonaro ator e o Bolsonaro presidente, isso é normal. Mas, assim, o Lula presidente, ele foi, assim, do lado da economia, ele colocou gente ok lá. Pragmático, né? Nunca foi, né? O problema teve quando ele mandou Quando a Dilma assumiu. que começou o problema. Né? Mas assim, ele tava ok, assim, não era... Até porque o Brasil vivia outro momento, né? O Brasil vivia um momento muito melhor, né? Do que o atual. Sim. As commodities, etc. Ajudou ele, né? Nesse patamar do o governo petróleo Lula em alto si, também. se você olhar o governo... Alguém comentou no meu post que eu fico postando a favor do Bolsonaro, né? No meu perfil pessoa física. E alguém comentou, aceita logo que o Lula ganhou e vamos esperar um bom governo, como ele fez de 2003 a 2007. E eu respondi, falei, que é um amigo meu bem petista. Falei, e se ele ganhar, é isso que eu vou torcer. Tomara que ele faça um excelente governo. Eu não tô aqui agora, eu quero que ele afunde, porque daqui 4 anos volta o Bolsonaro, né? Porque essa mentalidade meio, vamos afundar o barco que eu tô dentro. Aí não faz sentido, né? Vamos torcer que ele faça um ótimo governo, se for ele realmente eleito. Torcer e cobrar, né? Torcer e cobrar. Só torcer não adianta. Enfim, então é o que eu tava falando, né? Então tem assim, você tem essa plataforma ESG, que eu acho que foi negligenciada, que pode ser que melhore um pouco agora com o Lula, né? Quer dizer, o estrangeiro, ele olha para isso como um fator de investimento hoje em dia. Você tem 2002, que foi muito bom, e você tem o Lula pragmático, né? Que sempre pode ser que ele coloque alguém normal aí para o Ministério da Economia, não venha com nenhum nome estranho. Então, dito isso, né, os estrangeiros eu acho que até podem, quando definir o quadro, definiu, isso aqui, o cara precisa definir, né? Prefere pagar um pouco mais, vai entrar num jeito definido. Vai ser isso aqui, tá ok, vambora. Né? O cara não tá tentando no detalhe, vai ter ministro do Supremo, o Supremo interfere, os caras não estão preocupados com isso. O cara quer olhar um negócio barato, entendeu? Que vai ter yield. É isso. Eu vou ganhar dinheiro no Brasil. Tem, né, cara? Então, até mesmo assim, só olhar Petrobras e Vale é um absurdo. Não precisava fazer mais nada, né? Era só comprar Vale e esperar. Sim. E ir recomprando, Total. né? Usando os dividendos pra quê, Ivan? Pra Reinvestir. comprar mais. Você recebe dividendo e não gasta, né? Reinveste. Não vai viajar com os A gente dividendos, tava né, falando pessoal? antes de ligar os microfones aqui, a gente tava falando, e o Ivan e o Tato estavam discutindo qual a estratégia adequada para fazer com os dividendos, né? O Tato gosta de gastar e o Ivan gosta de reinvestir. Por aí. Eu acho, eu caio na minha conta e falo, nossa, que dinheiro de graça, eu já vou gastar, eu vou arrumar uma coisa pra fazer com ele. A gente tava falando também que o Tato ia dar uma ajuda pro Ivan. É que o Ivan falou que não sabe gastar. Eu falei, não, vem comigo, faça uma semaninha comigo, eu vou te mostrar isso. Gente, vamos falar de nomes específicos, porque a turma sempre gosta que a gente fale de nomes. O Ivan já trouxe a Dex, que eu queria que o Tato comentasse algum papel aí que tá na carteira dele, que ele goste, seja para curto, médio, longo prazo, pra gente debater aqui. Cara, vamos lá. O pessoal conhece minha carteira já. Banco Inter, minha maior posição. Peguei o Banco Corajoso. Inter.
Nem me fale, cara. Cansa, viu, meu? Cansa. Falaram que eu não ia casar nunca e casei com o Banco Inter aí. Tô vendo uns bons anos de casamento até resolver a situação. Mas segurei, paguei lá 22 no Banco Inter, 22 e pouco, veio pra 12, foi pra 23. Agora vai, veio aquele pensamento, né, Ivanzinho? Agora vai. Os caras, diminui um pouco. Até o PH falou, diminui um pouco. Eu falei, não, agora que vai pra 30, isso aqui tá de graça. 16. Tá no 16 de novo. Mas é ridiculamente barato, né? O Banco Inter, quem acompanha de perto, que depois até saber, o opinião do Ivan, ele fez um IPO recente na Nasdaq, desastroso em termos de timing, e ficou um momento, tipo assim, lá o mercado tá ruim, ele não absorveu a liquidez que era esperado. Porque você vai pra Nasdaq, por quê? Muito mais líquido o mercado, tem muito mais acesso a funding. O que você precisa lá, você já está no mercado americano, né? Os bancos, teoricamente, os fundos já vão te conhecer. Mas pegou um momento muito ruim. E de outro lado, aqui no Brasil, a partir do momento que uma empresa vira BDR, deixa de ter ação negociada e transforma em BDR, o índice, um BDR não pode fazer composição de um índice. Então ele fazia de alguns índices grandes, como o próprio Ibovespa. Tem que sair, fundos tiveram que zerar, vários fundos que têm mandato que só aceitam IBX, Ibovespa, todos esses índices não podem comprar, então é uma situação assim. Inclusive, isso chamou atenção para a B3 está vendo como mudar isso, porque hoje você tem XP. Banco Inter, XP, Nubank, que são empresas grandes do Brasil, que não podem compor nenhum índice, deveria compor índice, né? Então, com a exposição em questão de preço, eu acho que uma hora que der uma acalmada, o Banco Inter pode, pelo menos, ajustar um pouco a esse preço, que eu acho bizarro. Frente aos pares, você pegar o próprio Bpam, que caiu muito, o próprio Nubank, que caiu muito, é ridiculamente barato frente aos pares, não é questão de preço, é questão de múltiplo, né? Magalu, eu gosto do play de varejo aí, né? Tato tem uma carteira que quer que a Selic caia assim, rápido. Mas nesse preço, você aguenta desaforo, entendeu? Não acho que vai sair correndo, por isso que eu falo, pessoal, não sai alavancando. Dobrou Magalu já, né? Hã? Dobrou, né? Eu peguei B, eu tava com Magalu a 3, eu aumentei, tô com médio bom em Magalu. Eu acho que pode ir, eventualmente, mas eu acho, por que eu falo Magalu? Porque eu acho que é a melhor do varejo, né? A gente está num cenário agora de mercado que é raro. Você tem empresas muito boas, baratas. Geralmente as boas estão caras e as porcarias, lixão lá para trás. Daí você fala, agora que já ficaram caras, deixa eu procurar aqui atrás que ficou barato. E a Magalu é um play barato para quem puder segurar. Gosto bastante. E commodities aí eu gosto muito de 3R. Tenho posição em 3R, que me sobrou aí. Eu acho que você pegar os relatórios de todas as casas que cobrem 3R, todas dão pelo menos 100% de upside. É um papel que eu gosto muito. O que mais que eu tenho? Uma empresa que cresce bastante. Cresce. Tem um pipeline de crescimento que tá difícil de entregar, inclusive. Mas tá indo, cara. Então acho que nesse preço aí vale a pena. E eu tenho um pouco de Elet, eu acho. Elet tô aí para privatização. Mas não anda também. Isso aí eu já não sei se eu vou segurar muito, mas eu gosto. Acho que tem que em algum momento andar. Elet a gente tem também. Eu gosto bastante da Eletrobras. Inclusive eu fiquei defendendo esse negócio aí antes da privatização. Era muita imperfeição a empresa, a gente ouve que fala que a Eletrobras vai ser privatizada desde que eu estou no mercado, desde que comecei, desde a época do pregão, a Eletrobras vai privatizar, faz uns 25 anos. E realmente aconteceu o negócio agora, eu acho que ainda não destravou o valor, está muito... Quer dizer, privatizou 42, está 40, subiu nada, subiu 10% desde a privatização, está bem... Acho que pode ser um case bem interessante aí, olhando para frente. A gente teve uma... Setor de... Só interrompendo um minutinho. A gente teve um programa aqui sobre a privatização da Eletrobras, não faça acontecer. A gente recebeu um analista aqui, o cara nos trouxe um dado que eu fiquei chocado. Que em relação à sua receita, a Eletrobras gasta com quadro de funcionários 5 vezes mais que os pares privados. É bizarro, né? É um negócio que Ó, que tem de grama alta. Isso é uma coisa, né? Imagino que tem de várias outras frentes. Eu acho que vai ter muita coisa lá. Eu andei, tem muita, assim, a gente pode ficar falando aqui a tarde inteira que pode melhorar lá. Então pode ser, acho que interessante segurar a Eletro. Eu sei que às vezes está meio frustrante, né? Subiu só 10% desde que privatizou, mas quem tiver afim de ficar segurando isso aí por mais 1 ano e meio, assim, acho que vai ser bom. E torce pro Lula interferir nela. Se o Lula interferir nela, tem uma put, ela tem uma cláusula que ele tem que pagar quase R$100. Então... Porra! Já vou fazer o L aqui, galera. Então torce pro Lula vir querer acabar com a privatização, que pode acabar sendo bom. A gente também gosta da Neoenergia. A Neoenergia acho que é o múltiplo mais ridículo do setor. Tudo bem que a empresa também, né, não foi muito colaborativa com os minoritários, né, fizeram umas coisas aí que não foram muito legais. Não sei se vocês lembram, mas teve aquele royalty no final do ano passado,
que eles aprovaram um aumento de royalty para Iberdrola, foi um negócio que não caiu muito bem, mas enfim, mesmo eles pagando royalty, Mas ainda faz sentido. é muito barato. Então, assim, energia eu tenho essas duas hoje. Tenho eletro e tenho Nel. E como que você vê, Ivan? Acho que CEMIG também pode ser interessante, viu? Acho que... Elas saber, realizou depois da eleição do Zema, né? Mas ela também tinha raleado da outra vez. Não sei se vocês lembram. A primeira vez que o Zema entrou, saiu de 8, foi para 12. E aí o pessoal viu que não ia. Ficou os 4 anos entre 10 e Papelzinho. 12. Não aconteceu nada. Sempre que a gente fala de CEMIG, eu lembro da Lud nessa... Mas assim, se tiver alguma indicação que esse negócio vai andar, pode dobrar de novo. Pode dobrar, né? Se essa privatização do CEMIG andar, é um outro case que pode porrada. Ô Ivan, o pessoal aqui na comunidade do TC e muitos contribuidores estão muito otimistas com os ativos cíclicos, né? Os construtoras, as varejistas, as techs, as small caps. Como que vocês olham para esse setor lá na Garim? Porque são setores super voláteis, né? Que dependem justamente, como eu falei, de uma queda da taxa Selic, que ainda está bastante incerta. Como que vocês olham para esse tipo de ativo? Eu não tenho nada de varejo hoje, tô fora de varejo, tô fora de construtora, eu prefiro estar na Dex, como eu te falei, que eu acho que se continuar subindo as construtoras, ela vai subir junto, né? Mas assim, varejo hoje eu tô zerado. Não que eu esteja certo, mas eu quero ter um pouco mais de visibilidade. Então, assim... E sempre dá chance o varejo. Não sei se vocês lembram, teve aí faz um mês e meio atrás, a Magalu já estava quase... Tinha subido já 80% e a Americanas estava caindo ainda 20%. Não sei se vocês lembram. Então estava 13%, a Americanas, a Magalu já estava quase perto de 4,5%. No TC32 foi assim, forte. Teve, assim, sabe... Então, não precisa adivinhar, né? Ficou para trás, a gente vai... Acho que dá para se operar isso aí, ver o que está acontecendo um pouco atrasado, né? Porque é difícil acertar esse setor, né? Eu vou olhar o múltiplo, né? Eu não acho tão barato ainda, sabe? Olhando a empresa, eu não acho elas tão baratas, assim, que... Eu olho uma Dex, eu bato o olho assim, nossa, tá barato. Agora eu olho umas empresas de varejo, eu não acho tão baratas. Não quer dizer que eu esteja certo, tá? Porque, assim... Tem vários jeitos de olhar, né? Só o jeito que eu olho. Eu acho que esses papéis, eles seguem muito macro, né? A gente fica muito... resultado financeiro na veia, taxa de juros, e aí fica um pouco difícil. Falando em juros, né? Vocês lá na Garim são multimercado. Como que vocês estão vendo o cenário aí, já que não tem varejo? Como que vocês veem essa questão dos juros aí para o Brasil? Vocês estão aplicados? Parece que a gente não opera muito juros, né? Mas assim, parece que chegou no topo mesmo. Tá claramente dando sinais que vai começar a baixar. Eu acho que essa Selic aí já está bem esticada. Estamos indo para uma inflação ano que vem de perto de 5%. Você acha que esse é o trade, Ivanzinho? Acho que a hora que a gente conseguir ter uma clareza que vai baixar, ter a sensibilidade, porque por enquanto o mercado joga lá para frente, né? Talvez segundo semestre, ou os otimistas no final do primeiro semestre. Acho que a eleição está travando um pouco de valor também. Sim. Passando a eleição, acho que pode ter uma definição melhor. Porque se alguém conseguir cravar que adiantou com o início da queda dos juros, aí tem setores que vai dar porrada mesmo. É uma coisa meio bizarra, né? Se a gente for olhar unicamente olhando para Selic, para a inflação projetada, tem uma inflação projetada de 5 e pouco, 5,5%, e um DI de 2024 em 12,90%, ou seja, vai cair o quê a Selic? Vai cair 1%, 1,5%? Para esse DI tá nesse patamar? Faz sentido? Acho que é essa a dúvida. Tá muito alto, né, cara? Eu acho também. O mercado não tá precificando que esse juro vai cair aí. Eu acho que muito lá, por conta lá fora, né, cara? Lá fora tá muito difícil. Também, pensa no BC aqui, o cara fala, tá todo mundo subindo, tá um caos, eu vou agora... cravar sozinho, porque ele cravou sozinho a puxada dos juros, né? Se eu vou tentar de novo, o cara fica meio na parede ali. Vamos esperar, vamos ver. Mas se as coisas melhorarem, uma hora pode clarear tudo. Aí o cara vai lá em pau. Essa questão dos juros é impressionante, cara. Tá muito difícil de prever. Inclusive, eu tava olhando hoje o dot plots, né, do FONC lá do Fed, de dezembro do ano passado. Cara, todos os caras achavam que a taxa de juros ia terminar esse ano em 1% nos Estados Unidos. Lá fora. Ninguém sabe de nada. Passou 10 meses, a gente tá indo para 5 já, né, cara? É uma loucura. E o Banco Central brasileiro ele foi muito criticado, né, por levar a taxa de juros a 2% na pandemia. Eu queria saber também a opinião de vocês se o Banco Central ele vem fazendo um bom trabalho nesse sentido de elevação de juros e se ele errou muito em trazer os juros a 2% na pandemia, Ivan. Errou muito, claro que errou muito, não tenho o que falar.
Errou feio. O câmbio se perdeu, Foi uma né? barbaridade que fizeram ali. Agora corrigiu. Então, Mas sabe o que eu acho, cara, de verdade? Obviamente olhar pra trás eles agora e tentaram, falar, eles Mel, tentaram, né? sim. óbvio que erraram, Lógico. né? Mas tá uma pandemia, um cenário novo, Sim. um caos que o medo do mundo era todas as economias quebrarem. Sim. Então cada um fez o que deu. Olha o que os Estados Unidos está colhendo agora. É. Deveria ter baixado tantos juros e colocado tanto dinheiro na economia, tanto trilhões. Não precisava de tanto. Pô, mas na hora a gente falou, eu coloco, isso aqui vai quebrar. Então olhar para trás é difícil, mas eu acho que o nosso Banco Central respondeu bem rápido. Sim, Né? corrigiu muito Corrigiu rápido. mais rápido. E teve que botar o juro mais alto Mas do também mundo aí. socou lá pra cima sem dó. O pêndulo nunca para, né? Gente, o pessoal tá perguntando aqui sobre Vale. Qual que é a... Vocês têm Vale lá na Garim, Ivan? temos. E gosta? A gente gosta. É difícil entender exatamente o que vai acontecer na China. Não consigo entender direito, mas... mas a gente gosta. Acho que tá barato. Mas também os peers também estão baratos. Bastante. É bom carrego a Vale também. Mas você olha a Rio fora Tinto tá também. barato também. Lá fora estão bem baratas também. A isso- BHP isso- tá barata. Aquela Forte Skill na Austrália também ficou barata. Então, precisava ter sair um dado de China melhor, aí alguma indicação nisso. Só tá vindo ruim. então, E né? também vamos prestar atenção no que a Cosan fez, né? É importantíssimo esse movimento do Ometo. O Ometo não costuma fazer, Corajoso, né? De não costuma bobo. fazer bobagem. Corajoso, né? Então, acho que não é corajoso. Ele tá vendo que o papel tem bastante yield aí, tem bastante crescimento, enfim, tá barato. Historicamente, quem comprou Vale nesses múltiplos só deu porrada, né? E com certeza, em outras vezes na história onde ela teve barata como hoje, que tava um cenário ruim também, desafiador, estamos sem leitura da China e depois é porrada. E um carrego bom, eu gosto de Vale. Boa. Bancos. Temos bancos. Opinião sobre bancos. Eu acho que talvez os bancos menores, como o Tato falou, né? Acho que os bancos maiores, eles estão... Sempre tem um pouco de upside aí. Acho que eles surpreenderam bem. Não sei se vocês lembram, há 6 meses atrás, banco ia acabar. E aí não acabaram, acabaram surpreendendo. Ia ser Enfim, disputado, negócios bons, mas também não acho que vai ficar rico o banco mais, mas é aquela coisa mais devagar e sempre, né? Talvez o Banco Inter, eu vou até dar uma olhada, acho que caiu bem também agora, né? Agora pode ser que seja interessante. Ajuda nós aí, O Banco Ivan. Pan também caiu bem, né? Também queda importante do O Banco Banco Pan é Pan. um bom banco também. É um bom banco. Estão sofrendo aí um pouco, né, com a classe mais baixa, a inadimplência está alta, a classe mais baixa, principalmente o Banco Pan eu vejo que está sofrendo um pouco, mas tiveram quedas importantes aí. Na última vez que você esteve aqui, a gente conversou um pouco sobre Ambipar, Ivan. Vocês seguem com a mesma cabeça lá? Tem posição? Nosso fundo long only, a gente tem uma posição de Ambipar para longo prazo. Ela subiu bem, né? Chegou a dar uma subida boa e a gente vendeu um pouco. Infelizmente não vende tudo, né? Porque voltou para o mesmo preço de antes. Enfim, mas a gente gosta de Ambipar, sim. Eu acho que nessa linha ESG aí é o principal papel da bolsa hoje em dia, né? É um tema que tá... É um tema que pode voltar, enfim. A empresa está com crescimento bacana. Eu acho que o mercado está tá esperando para ver como que vão ficar todas as empresas que eles estão comprando, como vão ficar essas sinergias todas. O pessoal tem um pouco de medo. Compra muita coisa, sabe? Que ela vai juntando. E depois, será que vão conseguir executar tudo isso? Acho que esse que é o principal medo, mas a gente gosta. Boa. Ô Ivan, se você gosta de Ambipar, você devia olhar bem a tese do urânio, hein, cara? Já olhou? Você conhece, não? Por quê? A tese do É urânio. um grande Não, defensor porque da tese do é urânio. a minha tá? maior posição, cara. É lá fora. A commodity mesmo, do urânio? Não, você compra empresas da cadeia de produção de energia, principalmente mineradoras. Tá. Dá uma olhada. Depois você me paga um barbacoa lá. Eu pago independente. mesmo que deu uma olhada, não goste, vai pagar um barbacoa. Tá? Tamo junto. Gente, a gente tá aí há 2 semanas e eu queria voltar um pouco para esse assunto de eleições. O que vocês estão vendo? É bom de líquido para esse segundo turno? É melhor ter proteção? Ou vocês acham que realmente
as coisas já estão muito bem precificadas aí para o risco eleitoral? Não, eu acho que, como eu falei antes, tem coisa que não está precificada, está barata, mas você tem que ter um seguro macro, entendeu? Fica com uma put de Bovespa para ir para baixo, tem algum segurinho lá, gasta um pouco de dinheiro com seguro. O pessoal compra carro, faz seguro do carro, não faz seguro da carteira de ações. Porque o macro a gente sempre é uma surpresa, ninguém consegue prever direito o que vai acontecer. Então, eu acho que tem que ter... Pega o que vocês gostam, os que vocês acham tão baratos e tem um pouco de segurinho aí. Umas puts fora do dinheiro. Bovespa futuro vendido. Mas daí não é... Daí você não... daí você é capaz de... Se você vende o Bovespa futuro, você pode entregar o que você ganhou na ação, entendeu? Porque se subir mais ou menos parecido, o que protege mesmo é você dar um problema grande, você tem uma put fora do dinheiro, o negócio valoriza 30 vezes, entendeu? Aí você protege. Cara, eu acho o seguinte, é sempre bom ter caixa, sempre achei que o melhor seguro é caixa, até porque eu sou péssimo de hedge. Todos os hedge que eu fiz na minha vida, os hedge dá prejuízo no hedge, prejuízo na posição, virava um caos. Mas não vejo risco nas eleições, tá? Eu acho que já está tudo precificado. Tem um upside risk, que o mercado não colocou ainda, que eu acho que é a vitória do Bolsonaro. Quanto ao Lula, está no preço, e o que vai impactar mais é o que a gente falou agora há pouco, né? Como vai ser o Lula pós-eleição, se ele for eleito. O que ele vai falar? Qual é a primeira declaração dele? Qual o plano de governo? Quem é o ministro? Isso aí pode chacoalhar para baixo ou para cima também, se vier com um nome forte como o Meirelles da vida. Mas eu venho ressaltando há um tempo, o pessoal está muito preocupado com eleições e o nosso risco é lá fora. Eleições vai passar, cara. Vai ser o Lula, vai ser o Bolsonaro, vai dar tudo certo. Agora o risco é lá fora, então não me preocupa eleições. Esse cara aí soltar uma bomba nuclear lá pode ser uma coisa ou nada, é o avião que tem 10% de chance de cair. Vambora nessa? Boa. Tato Barros, Ivan Kreiser, estamos chegando aqui ao final do programa. Queria agradecer vocês pela presença, pelo papo, foi muito bom. Ivan, alguma consideração final aí para a turma? Alguma mensagem sobre o que você está vendo aí? Acho que eu falei bastante já, né? Boa tarde para todos aí, foi um prazer participar. Obrigado pelo tempo. E estamos aí. Quem quiser investir na Garim, como é que faz? Estamos em todas as plataformas. Fundo Garim Special, que é um fundo mais conservador, assim, preservação de capital. E temos o fundo cíclico, que é um fundo mais agressivo, que só investe em empresas cíclicas, mais long bias, tem um pouco mais de exposição a risco. Enfim, estamos em todas as plataformas, BTG, XP, Bradesco, as maiores plataformas, a gente está disponível lá. Boa. Tato, valeu pela presença, como é que foi? Substituir o Buca é a altura aqui, sempre um prazer, eu gostei, cara, sempre um prazer bater um papo com vocês, ainda mais com o Ivanzinho aqui. Tamo junto, galera, tô à disposição de todos aí. Valeu, Bronde. Valeu, tamo junto, pessoal, já tô há 2 horas aqui, o pessoal nem aguenta mais. O pessoal não aguenta mais o Bronde. Helenzinha, vamos encerrar então o Faça Acontecer de hoje? Vamos encerrar e lembrando que semana que vem tem mais Faça Acontecer pra você. E olha, a nossa programação continua. Daqui a pouquinho tem o Expresso da Tarde com a melhor cobertura do fechamento do pregão. Então já sabe, fica por aí, porque atrações não vão faltar daqui até o final do dia. Você vai ver muita coisa interessante aqui na TC Rádio. E sempre se lembre, é claro, de deixar o seu like na transmissão, de estar acompanhando a gente, se inscrever no canal e interagindo com a nossa equipe. Até a próxima! Valeu! Valeu! Semana que vem, mais uma história repleta de coragem, ousadia e atitude. Faça acontecer. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.